sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. A palavra que eu quero trazer para você hoje, nós estamos ainda nesse formato um pouco mais enxuto do culto, mas eu creio que já tem alcançado muitos corações, tem sido um tempo muito especial. O tema, a palavra que eu quero trazer para você hoje é a fé energizada pelo amor. A fé energizada pelo amor. Arno, o que é isso? Nós vamos falar sobre energias, vamos falar sobre energia. Vamos falar sobre amor e vamos falar sobre a fé. O nome da nossa igreja, 316 Airport Church, eu quero lembrar os queridos que há duas razões para isso. O 316 fala muito da nossa identidade, do nosso jeito de ser. Um olhar para o perdido, um olhar para a eternidade e o amor de Deus se manifestando através de nós. O Airport Church, eu não esqueço que o pastor da Vida Igreja Família falou, ele comentou exatamente isso. Finalmente uma igreja assumiu a identidade do aeroporto, considerando que o aeroporto é uma das principais entradas do nosso estado. Então nós estamos aqui de vigia, amém, meus irmãos? Estamos aqui alertas a tudo que chega e sai desse aeroporto. E também o Airport Church, por causa do início do nosso ministério, nos anos 90, nós fomos muito impactados pelo que Deus fazia. E fomos algumas vezes no Canadá, na Toronto Airport Church. Então, para honrar aquela memória, por isso nós nos chamamos 316 Airport Church. Temos hoje a 316 IP Church, né? Ainda não foi inaugurada, mas já está fazendo um excelente trabalho ali no bairro do IP. Temos o irmão Wellington, né? A 316 JPA Church, né? Em João Pessoa. Meu irmão, se fosse você, eu programava umas férias lá para cima, né? Imaginou uma igreja em João Pessoa? Eu nunca fui, mas deve ser bem bonito, né? Aquelas areias e comer um camarão ali na beira da praia, sem máscara, né? Com o pastor, né? Coisa boa. Temos o Edward que está conosco aqui, com a igreja Niet Leva, Nova Vida, na Bolívia. Ele estava me falando que os cultos estão retomando lá na Bolívia também. Até agora lá estava mais fechado do que aqui, né? E agora está abrindo de novo para os cultos. O Edward e a Heidi não conseguiram voltar ainda, desde o aniversário da igreja aqui, né? A fronteira se fechou de tal maneira. Então nós estamos curtindo a presença deles aqui e eles curtindo a nossa presença aqui. Temos os irmãos se reunindo lá na Flórida e assim nós estamos avançando como igreja. Logo vamos ter novidades aqui também na nossa região. Estamos crescendo, entendendo esse vento apostólico, esse mover apostólico. E ainda muitas pessoas me cobravam, mas qual é a visão da igreja? Qual é a missão da igreja? E hoje de manhã eu falei sobre isso, aí eu recebi várias mensagens. Olha, você falou visão, mas isso é propósito. E isso aqui não combina, não sei o que. Se acarme, pessoal, né? Tem uma expressão na lavoura, né? Se acarme, se acarme. Isso vai ficar claro para você. Na verdade, quando eu falo visão, eu me refiro a um valor fundamental. Aqueles que fizeram Willy, History Makers, sabem do que estou falando. Arno, o que é isso? Faça o Willy e o History Makers. Mas eu quero falar um pouco sobre o que nos define, o que nós buscamos, quem nós somos, qual é a nossa identidade. Você já percebeu que uma empresa às vezes representa um valor? Tem igrejas que têm um jeitinho de ser, outra tem outro jeitinho de ser. E eu quero falar com você hoje e começar a falar sobre isso, na verdade, sobre o teu jeitinho de ser igreja. Amém? Então, alguns chamam de visão, outros de propósito. Eu estou chamando de valor fundamental ou o seu jeito de ser igreja. Se você está com essa Bíblia, por favor, abra em Efésios, no capítulo 6, o versículo 23. Efésios, capítulo 6, o versículo 23. Eu já começo embasando a minha visão, o meu valor fundamental na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 23. Eu vim orando sobre isso e ficou muito forte no meu coração. Eu espero poder comunicar com a graça de Deus para você nessa tarde. A Bíblia diz:
Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 316 Airport Church, amor com fé. Sabe quem você é? Amor com fé. Sabe quem eu sou? Amor com fé. Sabe quem nós queremos, que nós queremos viver? Amor com fé. Meu irmão, isso vai estar sendo impregnado em você. Eu oro para que o Espírito Santo mexa isso dentro de nós, que nós possamos começar a compreender isso, quem nós somos em Jesus. E é interessante, para minha introdução, para minha defesa dessa minha tese, desse meu assunto, Efésios é uma carta muito especial. Se você começar ali pelo capítulo 1º, 2º, o apóstolo Paulo ele vai lembrando, olha, você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele vai falando, olha, Deus vivificou você, você estava morto, você era um pecador, o Espírito Santo veio e transformou você. E ele vai pontuando no capítulo 5, início do capítulo 6, ele vai falando sobre coisas do dia a dia. Ele fala sobre a maneira dos pais se relacionarem com os filhos com os pais, os servos com os senhores com os servos, os irmãos entre si. E no capítulo 6, parece que Paulo ele dá um tiro lá para cima, ele sobe o nível na ministração dele, e ele leva os cristãos daqueles dias e a todos nós a enxergarmos uma outra realidade. Ele diz, sabe de uma coisa? Você tem essas questões sociais entre vocês, resolva isso logo, porque existe uma outra batalha. E essa batalha é no nível espiritual. E ele fala em principados, ele fala em potestades, ele fala em dominadores, ele fala em forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E ele nos leva para ver coisas que muitos nem sabiam. Mais adiante, ele fala sobre a armadura, e ele nos tira de uma posição de meras ovelhas, ex-pecadoras, e ele nos lembra, sabe de uma coisa? Você na verdade é um soldado, você é um guerreiro, você é um conquistador, você é um libertador. E ele descreve a armadura de Deus, já ministramos sobre isso, e ele está lá nas estrelas ministrando, quando ao final da carta, ele entra em dois assuntos assim muito interessantes. Um bem pastoral e um bem de vida cristã. Eu vou ler para você, a partir do versículo 21, Efésios 6 diz assim, ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu o envio para esse mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console o vosso coração. Ele está dizendo, sabe pessoal, nós somos guerreiros, somos isso tudo. Mas é o seguinte, estou com uma saudade do grupo familiar. Como eu não posso ir, vou enviar Tíquico. Se fosse nos dias de hoje, Paulo talvez já com 70 anos, a pessoa, eu não posso, pandemia e tal. Mas eu vou enviar Tíquico, porque eu quero que vocês saibam como eu estou. Um tema assim bem pastoral. E aí ele termina a sua carta falando exatamente o que eu quero ministrar à sua vida. E ele diz, paz seja com vocês e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo termina, e nós vamos ver outros textos que falam exatamente sobre isso. Amor com fé. Amor com fé. Arno, o que significa isso? Eu espero poder esclarecer mais a partir de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gostaria que você abrisse, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Gálatas 5, 6 diz assim, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. O que a Bíblia está dizendo? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Existem algumas coisas que as pessoas brigam por elas e que na verdade não tem valor. O que realmente importa é a fé que atua pelo amor. E há uma outra versão, que é o título dessa minha mensagem, a fé energizada pelo amor.
Sabe o que realmente importa de acordo com esse texto? E quem somos nós? Aqueles que andam e vivem na fé energizada pelo amor. E aqui você encontra 3 personagens, pastor Eliseu. Você encontra a fé. A fé está falando do Senhor Jesus. O amor está falando de Deus Pai. E o energizado está falando de quem? Do Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo energizando o amor através da sua vida. Meu irmão, é isso que nós somos, é isso que você é, isso que eu quero ministrar para você, eu começar a ministrar a partir dessa noite. A fé energizada pelo amor. Olha que interessante sobre a circuncisão. Quando o texto diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, ele está falando no contexto para os judeus, mas também para nós. Nem aquele que cumpre a lei, nem aquele que não cumpre. Nem o judeu, nem o gentio é alguma coisa. Isso não difere as pessoas entre si. Não existe uma classe superior à outra. Na verdade, a circuncisão, no começo, ela foi um sinal da fé que Abraão já tinha alcançado. No decorrer do tempo, as pessoas tentaram usar o sinal para alcançar a fé. E aí chega nesse texto, a Bíblia nos mostra que em Cristo Jesus ninguém tem vantagem por possuir a circuncisão. E não falta nada a quem não tem a circuncisão. Em outras palavras, pare de ser juiz dos outros. O que conta mesmo é o amor. A Bíblia não diz que tudo se resume no teu amor pelo próximo? Você percebe, meus irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando? É interessante nós vermos que a Bíblia diz em Gálatas 5,14: toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero ir um pouco, vou voltar aqui em Gálatas, mas quero ir para o livro de Tiago. E o livro de Tiago, alguns pregadores gostam de evitar. Lutero era assim, porque parece um livro contrário à graça. O livro de Tiago fala sobre obras. E parece que Paulo e Tiago não se entendiam. Um falava sobre fé, outro falava sobre obras. Na verdade, se entendiam muito bem. E eu quero caminhar com você nesses textos. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 2,26. A Bíblia diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Nós estamos falando sobre fé energizada pelo amor. Agora em Tiago ele diz que é possível ter uma fé morta. Quem é você? Você atua pela fé energizada pelo amor ou a tua fé é morta? Quem somos nós? A Bíblia diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras, ela é morta. Que obras são essas? Aqui, muitas pessoas têm se confundido. Muitas pessoas. Obras mortas, meu irmão, é todo esforço pessoal para tentar convencer Deus a gostar de mim. Isso é uma obra morta. Vamos pegar o exemplo do pacote de feijão. Então eu sei que tem alguém necessitado, eu pego lá o pacote de feijão, o caldo bom, o pé vermelho, né? Seleção especial, né? E você pega aquele pacote de feijão e você pede: Deus, tira uma selfie aí, anjo, manda para Deus. Deus, ó, estou dando um pacote de feijão porque eu quero que o Senhor goste de mim. Ele está dando o pacote? Está. É um tipo de fé? É. Morta. Deus já gosta de você. Você não precisa dar o pacote de feijão para ser aceito por Deus. Mas aí tem pessoas caindo no outro extremo. Bom, se é assim, eu nem dou o pacote de feijão. Você já tem visto esse ensino por aí? Não, eu sou tão de Deus que eu nem preciso dar o pacote de feijão. Não, meu irmão, você foi chamado para essas obras. E nós precisamos entender essa separação. Existe uma fé certa. Ela é energizada
pelo amor. A fé, ela precisa ser demonstrada. A Bíblia diz em Tiago 2, 16, 17, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Vamos definir um pouco melhor a questão da fé ou o oposto da fé. A Bíblia diz em Tiago, abra por gentileza, capítulo 1, Tiago 1, a partir do versículo 3. Tiago 1, a partir do versículo 3. Olha o que a Bíblia nos diz sobre a fé. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia, ela nos diz assim: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia está falando de uma fé em que eu posso me aproximar de Deus e pedir sabedoria. Mas ele diz, quando você se aproximar de Deus, aproxime-se em fé. Se você orar duvidando da resposta, a Bíblia diz, chama isso de um homem vacilante, igual uma ondinha, que vai e volta no mar, nunca produz nada. Não é curioso? Deixa eu exemplificar melhor para você. Imagine que você está orando por um enfermo, um caso grave. E você vê aquela pessoa terrivelmente enferma. O que você precisa ver? A pessoa sarada. A fé me leva a ver aquilo que é invisível, aquilo que Deus quer me mostrar. Você começa a perceber? A Bíblia diz, o homem vacilante é aquele que não consegue ver o invisível. Eu olho para a minha empresa, para o meu trabalho, eu não consigo ver isso aqui prosperando. Está na hora de orar com fé. Está na hora de abençoar com fé. Hoje pela manhã eu estava compartilhando que às vezes você atende pessoas com as várias situações. E uma situação que eu não me esqueço, fui chamado para fazer uma visita no hospital. Mas a família, quando me ligou, disse, pastor, olha, a nossa mãe, fim de linha. Será que o senhor podia fazer uma última oração por ela? A gente já está aqui acertando o funeral dela, está aí ouvindo aquela história, né? Porque, pastor, está feio o negócio, está feio, a gente já vai aqui preparar as flores e tal. Mas dentro de mim o Espírito Santo fez aquela coceguinha gostosa, deu uma risadinha. Eles não conhecem o meu poder. Eu perdi, tá, onde que ela está? Ah, está no hospital, como é que é o nome do hospital? Santa Cruz, ali no Batel. Já era profético o Batel. Estava ali naquele hospital. Eu cheguei no quarto dela, era tanto tubo, era tanto cano, tanta coisa, e estava só aquele um fiozinho de nada assim. Eu cheguei no quarto ali, eu comecei a orar por ela. Meu irmão, negue-se a ver o visível, veja o invisível. Uma semana depois me ligam, pastor, aconteceu um negócio, o que aconteceu? Nossa mãe está em casa. Você percebe que há uma diferença na fé energizada pelo amor? Falando um pouco mais sobre fé, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, nós andamos por fé e não por vista. Pense uma época boa para andar por fé, essa que nós estamos vivendo. Não é verdade? Uma crise mundial em vários aspectos, política, financeira, sanitária, geográfica. Olha, a Bíblia diz que você anda por fé, não por vista. Em outras palavras, meu irmão, o teu jornal nacional é esse aqui, ó. Amém? Nós andamos por fé e não por vista. Sem querer definir nessas três classes que eu vou colocar a fé, mas só para nos ajudar a entender. Existe um primeiro tipo de fé, que é a fé da pessoa que conhece a Jesus. Todos nós já experimentamos isso. E essa é uma fé que vai exercitar alguns músculos na pessoa que acabou, músculos do espírito, né? A pessoa acabou de chegar na igreja.
São músculos que ela nem sabia que ela tinha. E é a fé para vencer hábitos antigos. A pessoa vem para a igreja e está fumando. E lê a Bíblia fumando. Ora fumando. Vai batizar, joga o cigarro fumando. Até que ela é convencida pelo Espírito Santo, e também com a ajuda dos irmãos. Olha, não convém mais isso aqui. Ela precisa exercer fé para abrir mão daqueles costumes. O sujeito falava muito palavrão. Ele precisa exercer fé para deixar aqueles costumes. A sujeita usava roupas escandalosas. Precisa usar fé para deixar aqueles costumes. Não é assim? Como assim usar fé? Ora, a pessoa vivia daquele jeito. O meio dela era aquele. Agora ela volta andando naquele meio e as pessoas questionam. Ei, você virou crente agora? Vai me dizer que você está dando dinheiro na igreja. A pessoa precisa exercer fé e vencer aquele espírito de mesquinharia, porque agora ela é ofertante na igreja. Ela exerce fé e vence a maledicência, porque agora ela entoa louvores ao Senhor. É o primeiro tipo de fé, que todos nós já lidamos com essa fé. Não é verdade? E eu chamo dessa fé de abrir mão de práticas antigas. É a pessoa que está chegando na igreja. Eu nunca esqueço o exemplo de uma irmã que caminhava conosco lá no começo do ministério da ABA, e ela contava no testemunho dela que ela tinha se convertido sozinha, e ela lia a Bíblia dela fumando, todo dia. E que ficava caindo ela ficava tão empolgada que ela esquecia de tirar a cinza. Eu nunca fumei assim, mas quem já fumou vai ficando aquela cinza, caía nas páginas da Bíblia. Até que ela entendeu que não era bem aquilo que Jesus tinha para ela. Ela exerceu fé e jogou o cigarro fora e agora lê a Bíblia sem fumar. É o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé é um com o qual você e eu lidamos frequentemente. Você agora já está na igreja, você já vive os valores da igreja, da Bíblia. As coisas começam a mudar, a tua casa começa a ser abençoada, o teu trabalho começa a ser abençoado. Algumas coisas que eram pesadas antigamente agora ficam mais fáceis. E há uma tendência de nós acharmos uma certa zona de conforto. Comprou uma casa, comprou a segunda casa, comprou um carro, comprou outro carro. E aquele perigo de achar que fomos nós mesmos que tivemos a ideia e que demos isso para nós mesmos. E essa fé, ela me leva constantemente a lembrar que foi Jesus que pagou o preço por nós. Que é por causa dele que nós estamos onde estamos hoje e somos o que somos. Essa fé, ela me leva a ser confrontado com a palavra de Deus e eu preciso aprender a crer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E não o que o mundo diz e nem as circunstâncias. É o segundo tipo de fé com a qual você e eu lidamos todo dia. Surge lá uma crise no trabalho, nas finanças, nisso, naquilo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora há pouco, na hora da oferta, encorajei você a crer que você é o tio rico. Você é, do ponto de vista bíblico, generoso. Você é abençoador. Você é liberal. E para que isso seja verdade, eu preciso exercer fé nessa verdade. Não é assim? Você não precisa, às vezes eu estou aqui falando, olha, você é abençoado, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, e você lê na Bíblia, você tem aquela palavra, ok, esse sou eu. Não é assim? Em especial naqueles dias mais turbulentos, mais agitados, em que você vai lá no banheiro da tua casa, no teu escritório, no teu carro, no teu canto, Jesus, eu sou abençoado com toda sorte de bem espiritual em Cristo Jesus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E você vai se alimentando das promessas da Bíblia e vai esticando os músculos da sua fé. Não é assim? E quanto nós já crescemos nisso? A Bíblia diz, nós lemos há pouco, a fé, ela... Desculpe, estou empolgado. Acho que engoli um mosquito aqui. Salgadinho. A fé, ela me leva a desenvolver a perseverança.
E vou crescendo, e vou sabendo quem eu sou. E aí você chega no que eu chamo do terceiro nível de fé. E é sobre isso que eu quero falar, que é a fé energizada pelo amor. É a fé que se manifesta. Aí você sai da tua casinha, você sai do teu euzinho, você sai daquele lugarzinho e você percebe, tem uma multidão de pessoas à minha volta que precisam que a minha fé se manifeste. E é disso que a Bíblia fala sobre as obras da fé. É a fé que ela é motivada, que ela é gerada, ela é energizada pelo amor. Se nós olhamos a história de Jesus, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios pela fé energizada pelo amor. Por que Paulo, por que os apóstolos viveram o que viveram? Eles andavam em fé, que era energizada, que era impulsionada. O Espírito Santo, ele fazia fluir essa fé baseada no amor de Deus. Não é uma fé egoísta, não é uma fé só para mim mesmo, é uma fé que compartilha. Você começa a entender aquilo que eu estou querendo falar para você nesta noite. A Bíblia diz, meus irmãos, a fé que atua pelo amor. Isso não é a Bíblia, isso é o Arno que diz. A Bíblia eu já vou ler. A fé que atua pelo amor, ela prioriza o próximo. As tuas orações refletem bastante o tipo de fé que você está vivendo. Se as tuas orações todas são, venha a mim, ainda reflete um nível de fé lá no começo. Mas se nas tuas orações, de vez em quando, aparece lá a seguinte oração: Deus, perdoa eles. Eles, na verdade, não sabem o que estão fazendo. Aonde estão os que oram dessa maneira? Aqueles que estão na cruz, que creem em Jesus. A fé energizada pelo amor, ela leva você a fazer coisas que os outros não entendem. A fé energizada pelo amor leva você a perdoar o teu próximo. Não só de boca, mas de coração. A fé energizada pelo amor leva você a perdoar dívidas, inclusive. A fé energizada pelo amor leva você, por exemplo, a fazer uma serenata para estranhos. Cleiton e Cleverson, nossa dupla, precisamos pedir para eles cantarem, né, com esse nome, Cleiton e Cleverson. Acabaram de chegar de São Paulo, estavam lá com o pastor Samuel, da Igreja Metodista Wesleyana, e passaram sexta-noite e ontem o dia inteiro evangelizando. A fé energizada pelo amor. Olha que interessante, meus irmãos. Se nós olharmos Tiago, capítulo 5, eles é o que eu queria falar hoje de manhã. Tiago, capítulo 5, que eu acabei não falando de manhã. Veja o que a Bíblia diz, do versículo 13 ao 20. Voltando lá no começo. 3,16 Airport Church. Amor com fé. A fé energizada pelo amor. Primeiro tipo de fé, vem prova daquilo que você não vê. Você percebe que a fé, ela exercita os músculos da fé. E agora entra esse terceiro tipo de fé. Fé que se manifesta. Uma coisa vai sair de você, meu irmão. Ou frutos bons ou frutos ruins. Uma coisa sempre sai de nós. Não é assim? A Bíblia fala em frutos bons. Agora, veja como termina a sua carta no capítulo 5. Ele vai construindo esse pensamento da fé sem obras, ela é morta. A fé, por exemplo, vem aqui uma criança com fome. Eu digo para ela, mas eu amo você. O tio ama você, a tia ama você. Jesus também te ama, viu? E a criança está lá, rom, rom, rom. Amém? Aleluia. Glória a Deus, pode ir. Meu irmão, não vai, mas deveria cair um raio na tua cabeça, não é assim? A fé sem obras. Eu digo que creio, mas eu não ofereço nada. A fé sem obras é morta. De um lado você tem pessoas. Eu vi esse pensamento do Tozer, achei muito interessante. Pessoas querendo crer sem obedecer,
E do outro lado, pessoas querendo obedecer sem crer. Como assim, Arno? Tem pessoas que dizem, não, agora é a graça, amém, a graça é isso mesmo. Então eu quero crer e eu não preciso mais obedecer. Como assim? E os bons frutos? Do outro lado, não, eu vou obedecer e eu não preciso crer. Eu vou me garantir pelas boas obras. Não, meu irmão. Você crê e você obedece. Você e eu vivemos uma vida de fé energizada pelo amor. Olha o que diz, estou caminhando para o final, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13. Olha o que diz. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você já leu isso na Bíblia? Meu irmão, olha aonde Deus quer levar você. A fé que se manifesta pelo amor, a fé que atua pelo amor, a fé energizada pelo amor. Você vê uma situação difícil, você exerce fé e você é inspirado, você é ungido pelo Espírito Santo e a tua motivação é o amor. Você consegue entender isso? E é tão forte, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A tua oração é poderosa para erguer aquele que está enfermo, aquele que está abatido. Não é faz de conta. Meu irmão, comece a ver isso na sua vida. Ah, não, mas eu estou naquele segundo estágio de fé. Tudo está ficando bom, eu estou começando a acreditar em quem eu sou. Está bom por aqui. Deus quer levar você adiante. Deus quer levar você para um nível de fé onde você começa a ser resposta para outras pessoas. Meu irmão, graças a Deus que durante as eras, durante as gerações, pelos séculos, houve cristãos, homens e mulheres que entenderam isso e responderam a esse chamado de Deus e deixaram que a fé deles florescesse pelo amor. E a próxima geração que está vindo, se depender de você e de mim, como que ela será? A próxima geração de cristãos, se depender de mim, como que será a próxima geração? Eu agora fico mais com esse negócio de próxima geração. Eu já estou lá em casa na segunda geração. Temos netos. Netos, já estou profetizando, né? Mas tem o neto e você fica olhando. Como que será nos dias deles? O que eu estou deixando? O que você está deixando? A fé energizada pelo amor. Orar sem fé é igual a obra morta. Orar com fé energizada pelo amor produz resultados. Você crê nessa palavra? Ainda um pouco sobre a nossa visão e missão. 316 Airport Church. Quem somos nós? Amor com fé. Nós queremos experimentar, nós queremos viver e manifestar o amor de Deus. E nós queremos experimentar e pregar a fé em Jesus. Você recebe essa palavra? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.